Olá, tudo bem? Bom, estamos diante agora de mais uma aula sobre o Sermão do Monte. E a nossa aula de hoje, a gente vai começar em Mateus, né, capítulo 5. Hoje veremos o versículo 5. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Em outras traduções, bem-aventurados os mansos, pois estes herdarão a terra. Vamos fazer a nossa oração de hoje. Senhor, meu Deus, Pai, graças te damos, Senhor, por mais um momento, Pai, da Tua Palavra, mais um momento de conciliação, Pai, com a Tua Palavra, mais um momento onde nós podemos refletir, Pai, e glorificar o Teu santo nome através dos Teus ensinamentos para conosco, Pai. Senhor, nos ajude, Pai, para que nos tornemos mansos, para que nos tornemos humildes de espírito, Pai, para que nós podemos, então, receber a Tua mansidão, do qual é concebida pelo Teu Espírito Santo, Pai. Graças te damos, graças te oferecemos, Pai, e que Tu venha trabalhar em nós e nossas vidas e se fazer presente. Em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos. Amém. Bom, para o nosso estudo de hoje, como vocês perceberam, vamos trabalhar agora. Podemos pensar, inclusive, nessas duas terminologias que ele é utilizado em duas versões diferentes. Humildes ou, em outras traduções, mansos. Bem-aventurados os mansos. E, acima de tudo, a gente precisa já indagar logo de começo um ponto que a gente tem ressaltado bastante. As bem-aventuranças não são qualidades naturais. Então, por elas não serem qualidades naturais, se não se trata de uma personalidade, não se trata de um caráter, não se trata de algo desenvolvido, não se trata de temperamento, espécie de temperamento, não. São qualidades espirituais, todas as bem-aventuranças. E a gente também precisa ressaltar que as bem-aventuranças são características do povo salvo. Características que distinguem o povo de Deus do povo que não é de Deus. E que, obrigatoriamente, todos os crentes que se dizem ser crentes, que são verdadeiros crentes, possuem todas as bem-aventuranças. Não existe crente que possua só meia bem-aventurança, que tenha só algumas e outras não tenha. Não existe crente que não possua as bem-aventuranças. Não existe. Crente, naturalmente, eu não digo obrigatoriamente. É importante distinguir. Não é que o crente ele precisa ter. O crente ele tem. Naturalmente, ele não força. Ele não força ter misericórdia. Ele não força ter mansidão. Ele é manso por natureza. E quando eu digo natureza, porque o verdadeiro crente agora não vive mais na própria natureza. O verdadeiro crente agora vive uma nova natureza, a natureza de Cristo. Essa natureza é quem nos oferece todas essas características de forma plena e natural, vindo de Cristo. Então, adentremos agora na terceira bem-aventurança. Os mansos. Vimos aqui, né, que a mansidão é uma qualidade do verdadeiro cristão. Não se pode ser cristão sem possuir essas características e qualidades. Ou seja, a gente vê aqui que as bem-aventuranças estão completamente em contramão aos valores do mundo. O mundo não oferece mansidão. Então, ele ensina aqui: quer herdar a terra? Quer possuir algo? Você precisa ser manso. Mas aqui ele determina de uma forma interessante. Como assim? Ele ensina que se você trabalha de forma gananciosa, querendo, por ganância, querendo herdar algo, querendo herança, querendo herdar terras, querendo essas coisas de forma gananciosa, jamais alcançará. Porque não será manso. Ele trouxe essa mensagem, como a gente viu aqui em Mateus, essas bem-aventuranças especificamente direto para os judeus.
fariseus, essênios, zelote, escribas, né, saduceus. E ele trouxe aqui, ele está de certa forma causando um choque em relação ao povo, como a gente viu. Porque eles esperavam um Messias militar. Eles esperavam um Messias guerreiro, aquele Messias que ia causar revolta, que ia com forças, com garra, com espada, derramar o sangue de Roma, e que ele ia subir no trono e tomar o poder e gerar um terreno, um reino onde ele governaria aqui na terra. Jesus disse: não é isso que eu vim fazer aqui. Jesus, ele veio, viu o povo em sofrimento por causa de Roma, do domínio de Roma, e eis que ele diz: bem-aventurado os mansos, pois estes sim herdarão a terra. Então, a nova lei exige mansidão. Então, a gente precisa entender o que é a mansidão. Do que se trata esse negócio, essa mansidão? Aí a gente pode pensar de inúmeras formas. Puxa, eu conheço tanta gente mansa, calma. Bom, precisamos entender. A mansidão, claramente a gente vê que ela é uma qualidade que vai determinar se nós somos salvos ou não. Se nós somos verdadeiro crente. E o verdadeiro crente, ele tem mansidão. Então, pra gente começar, vamos começar verificando o que não é ser manso. O que não é. Em primeiro lugar, do que não é ser manso. Não é um atributo natural. A gente já viu isso. Não é algo que se adquire, ou que se herda do pai, ou que se herda da mãe, que se herda por educação. Não é algo que vem por natureza. Ou seja, não é porque a pessoa ela tem uma boa educação, ela é polida, educada, tem boa formação, tem um bom temperamento, bons modos, é uma pessoa equilibrada sentimentalmente. Isso não é mansidão. Isso é personalidade e temperamento. E Jesus não está tratando aqui de temperamento e nem de personalidade. Alguém que é educado, polido, não. Não tem a ver com uma pessoa ser expansiva ou explosiva, ou calma, ou introvertida, ou extrovertida, ou paciente. Não tem nada a ver. Nada a ver. Não é genético algo que se herda. Então, Jesus está dizendo aqui, ela só pode se receber através do Espírito Santo. É somente o Espírito Santo que pode tornar uma pessoa mansa. É uma qualidade do Espírito. Uma pessoa que não tem o Espírito Santo não é mansa. É algo que só vem agora no novo nascimento, quando a pessoa nasce de novo. E agora pode herdar o reino dos céus e a terra. O segundo ponto vai nos ajudar a entender melhor ainda como assim que isso significa. Não é ser tímido. Como a gente acabou de ver, segundo ponto, não é ser tímido. Não tem a ver com personalidade. Então, ele é uma pessoa tão quietinha, tão introvertida e na boa, calma, não briga com ninguém. Ele é tão manso. Isso não é mansidão. Tá longe de ser mansidão. Isso não é ser manso. Não é ser covarde. Jesus mesmo diz, o Paulo diz para nós, não foi nos dado espírito de covardia, e sim espírito de coragem, de determinação. Não é ser indolente, que age com lentidão, preguiça, lento. Não é ser omisso. As pessoas confundem muito mansidão com omissão. Ele não se envolve em briga, ele não se questiona, ele não bate de frente, nunca se mete em nada, nunca diz não pra nada, sempre concorda com tudo, evita a briga, faz de tudo para que não tenha intriga. Pergunta, foi isso que o Senhor Cristo nos ensinou? Não foi. Não foi isso que Cristo nos ensinou. Jesus diz
aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele diz em Mateus 11, ele diz, aprendei de mim que sou manso. Mas lá em João 2, versículo 15, a gente vê o que? Jesus se irando. Ele pega uma corda, faz um chicote, entra no templo e derruba tudo, irado. E eis que ele vai diante dos fariseus com ira e proclama: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Aí a gente vai olhar e vai dizer, ele estava querendo arrumar briga com os fariseus. Sim, ele estava discordando dos fariseus. Estava batendo de frente com os fariseus. Ele não estava tentando fazer amizade com os fariseus, não estava tentando evitar briga. Estava batendo de frente. No templo, ele mostrou ali. E detalhe, Isaías o descreveu como o príncipe da paz. E ele mesmo diz, aprendei de mim que sou manso. Ele mesmo diz, eu sou manso. Então a gente pode pensar, será que esses momentos foi um momento que ele perdeu a mansidão, acabou a mansidão? Agora é briga, agora é ira. Não, em nenhum desses momentos ele perdeu a mansidão. Porque a gente precisa aprender o que é mansidão. Então, mansidão não significa que eu devo ser um ser passivo, omisso, covarde, tímido, introspectivo, que não faz nada, que não bate de frente, que não demonstra, né, opinião. Moisés, ele foi o homem mais manso que já existiu na Terra. Imagina aguentar aquele povo por 40 anos. E o único que tem esse título, dado pela própria Bíblia, como manso. Moisés, quando desce do monte com as tábuas, encontra o povo adorando aquele bezerro de ouro, eis que Moisés se ira e taca a tábua lá nos pés, derruba tudo e se ira. Manso. E Moisés ainda separou o povo e ordenou a matança do resto, que ficou lá. Manso. Não perdeu a mansidão. Terceiro ponto do que não é ser manso. Não é, a gente viu, primeiro, não é um atributo natural. Segundo, não é ser tímido. Terceiro, não é ser conivente com tudo. Um mal das pessoas que acha que crente, o próprio crente, na verdade, por si só acha que não precisa de briga, que não precisa só sair concordando com tudo para evitar briga, evitar conflito. É a famosa paz a qualquer preço. O Evangelho de Cristo não nos ensina isso. Paz a qualquer preço. Tudo pode, tudo deixa passar, não tem problema, é porque não pode julgar, não pode, né? O crente não pode julgar, se você julgar você também vai ser julgado, e não pode ter conflito, não pode ter briga, tem que concordar com tudo. Não é isso que Cristo nos ensinou. Ser manso não é uma questão de personalidade, ou seja, o fato de mansidão não ter a ver com personalidade não significa que eu não deva ter personalidade, que eu não deva ter opinião. O crente deve ter opinião. O crente, sabe, essas pessoas vão e dizem, não, eu não vou dar minha opinião para evitar briga e tal. Crente tem opinião. Crente, ele vai e joga a opinião dele. Crente, ele opina. Crente, ele vai lá e põe o ponto de vista dele. E diz, não é isso. E se ira quando necessário. Então, ele vai discordar sim. Crente discorda. E bate de frente. Então, a gente precisa entender que isso não tem a ver com o que muita gente pensa por aí.
Ah, olha aquela pessoa, ela é tão calminha, ela não briga com ninguém, ela evita briga, ela até evita dar as opiniões pra arrumar briga e tal. Ela é tão calminha, não faz nada ali, fica só na dela, tranquila, ela fala tão calmamente. Poxa, ela parece uma pessoa tão mansa. Isso não é mansidão. Não é mansidão. Então, a gente vai se perguntar agora, já, se isso não é mansidão, o que é mansidão? Garanto que se essa pessoa tivesse o Espírito Santo, aí sim ela seria mansa. Porque uma pessoa que possui tais características, tal personalidade, como a gente viu, tal temperamento, mas não tem o Espírito Santo, não é mansa. Não é só o Espírito Santo que dá mansidão? Então como ela vai ser mansa se ela não tem o Espírito Santo? Então, primeiro ponto que a gente precisa entender da mansidão. Mansidão não é virtude, é graça. É exatamente o que eu acabei de falar. Se recebe. É através da operação do Espírito Santo em nós que nos tornaremos mansos. Os frutos são características unicamente e exclusivamente da graça. E a mansidão é um dos frutos do Espírito. Amor, paz, benignidade, mansidão, domínio próprio. Mansidão, um dos frutos. Então é um dos frutos do Espírito, ou seja, algo que somente o Espírito Santo pode oferecer. Então é somente através da graça que podemos possuir a mansidão. Manso. Se a gente pega essa palavra e traduz do grego, a gente possui a seguinte tradução: fera, animal que foi domado, controlado. Ou seja, o que é uma pessoa mansa? É uma pessoa que possui um animal dentro de si. Aquele animal, o velho homem, o nosso animal, corrompido, perverso, assassino, maligno, mas que agora se converteu. E porque agora se converteu, agora é dominado pelo Espírito Santo de Deus. E agora ele é controlado pelo Espírito Santo. Agora essa fera é dominada, controlada, retida pelo Espírito Santo. Então, a partir daqui que a gente entende que é quando os meus desejos, esse velho homem, esse ser que habita, esse velho homem que fica dentro de mim agora é controlado, dominado pelo Espírito Santo de Deus. Provérbios 16, a partir do versículo 32, diz o seguinte para nós: melhor o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Ou seja, é aquele homem que governa os próprios desejos. Não é ser fraco, mas é ter uma força controlada. Não é ser omisso, não é ser negligente, preguiçoso, tímido, introvertido, mas é um ser que não é fraco. É um ser que sabe que é o homem que vive aqui dentro, ele é forte. A carne é forte. Os desejos são fortes. Os impulsos são fortes. Mas o Espírito Santo, por dominar o crente, ele controla. Ele segura, prende essa fera. É quem não é uma pessoa ruim. O manso não é uma pessoa incapacitada, pelo contrário, é uma pessoa que tem talentos, tem muita força, energia, todos esses impulsos, desejos, mas que tudo isso é dominado pelo Espírito Santo. Não é mansidão, não é quem detém, por exemplo, controle sobre as pessoas, mas é quem detém controle sobre si mesmo. Como é uma pessoa mansa? Podemos pensar de inúmeras formas. A mansidão
realmente é um indivíduo que vai ter, sim, um ponto de vista já formado sobre si mesmo. É um indivíduo que nem diz aqui, larga de si mesmo, não se orgulha. Pode até ter qualidades do qual ele acha que possa se orgulhar. O coração pode até desejar se orgulhar de tais qualidades, mas ele não se orgulha. Porque ele sabe que não tem nada do que se orgulhar. Não se vangloria porque ele sabe que não tem nada do que se vangloriar. É uma pessoa que não se ira com facilidade. Não é uma pessoa sensual, exibida, orgulhosa. Mas antes, uma pessoa que abandona a si mesma e se permite ser controlada pelo Espírito Santo. Não é uma pessoa que sai por aí falando qualquer besteira, tendo conversas impuras, conversas sensuais, conversas desbocadas, onde só fala besteira. É uma pessoa que tem domínio sobre a natureza, domínio próprio. Domínio próprio também é uma qualidade do Espírito, qual somente o Espírito Santo pode oferecer. Então, é uma pessoa que não é avarenta, que não é compulsiva. Compulsiva no quesito de vícios, compulsiva no quesito de gastos financeiros. Não é opulenta. Jesus, ele nunca se excedeu. Ele era um homem 100% puro. Em tudo Jesus foi tentado no deserto. Em tudo Jesus foi tentado. Mas foi um homem sem pecado. Cristo nunca se excedeu. Nunca passou dos limites. Segundo lugar, é um ser submisso à vontade de Deus. Um manso, ele jamais vai se rebelar contra Deus. Jamais vai se opor contra Deus. Pelo contrário, ele é submisso. É a sua vontade e a sua palavra, mesmo que ele não entenda o que Deus quer. Tu queres isso? Perfeito. Não faço ideia do porquê. Não sei qual é a tua vontade, eu não sei o porquê. Mas tu disse, está falado. Como foi com Abraão. Vai lá, sobe no monte e oferece o sacrifício. E lá eu irei prover o cordeiro. Senhor, tu disses, tá falado. Abraão pegou, foi. O que é ser o cordeiro? Não sabe. Mas o Senhor disse, está falado. Vamos. Levanta-se e vai. Aí chegou lá, o cordeiro será teu filho. Sim, Senhor. Por mais que seja uma decisão difícil, mas o Senhor disse. Se o Senhor disse, está falado. Então, o verdadeiro crente, ele é submisso até mesmo em dificuldades, em tempos de tragédia, nas provas, nos vales. Ele não abandona a fé. Ele não blasfema contra Deus quando aparecem as dificuldades. Ele não se rebela, não se afasta de Deus. Ele não contesta Deus Deus, por que isso acontece comigo? Por que disso? O porquê daquilo? Por que comigo? O que eu fiz para merecer todo esse sofrimento? O que eu fiz para merecer tudo isso? O verdadeiro crente não se questiona. O verdadeiro crente, ele sabe, Senhor, já de nada eu mereço. Jó, é só olhar o exemplo de Jó, o exemplo de paciência e mansidão. Tirou tudo, o inimigo tirou tudo. E é isso que ele diz, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Salmos 37. Salmos 37, versículo 4, diz para nós: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Ou seja, aqui ele está dizendo para nós uma mensagem que é muito importante. Deleite-se no Senhor, no bom momento e no mau momento, na prova ou na felicidade. Seja bom ou mal.
Os israelitas questionaram muito a Deus, provocaram, murmuraram, mesmo diante de tudo que eles viram. Consequência: todo mundo sabe o que aconteceu no deserto. Como o povo ele sofreu. Uma viagem que era para durar 40 dias, durou 40 anos. Então, quem sou eu para questionar a Deus? Quem sou eu? O homem manso, ele é aquela pessoa que não fica se sensibilizando consigo mesmo. As pessoas têm muito esse costume de se questionar e querer ficar cuidando da própria vida pessoal, sabe? Tendo essa sensibilidade excessiva sobre si mesmo, querendo cuidar de si mesmo, se perguntando: Senhor, eu não merecia tal sofrimento. Aí fica se perguntando, fica se autocomiserando: Senhor, oh meu Deus, estou passando tempos difíceis, Senhor, e as pessoas não me compreendem, como se as pessoas devessem compreender. Ó Senhor, quão maravilhoso seria, quão maravilhoso eu seria se ao menos as pessoas me dessem a oportunidade, me valorizassem mais, parassem, né, de me subestimar. Aí fica se autocomiserando, aí fica se cuidando de si mesmo. O manso é aquele homem que, antes de tudo, anulou completamente a si mesmo. Anulou completamente a si mesmo. É o homem que não se orgulha. É o homem que, antes de tudo, ele não impõe a sua própria vontade sobre os outros, mas antes ele se abaixa e se humilha a si mesmo para o próximo. Mansidão. Antes é aquele homem que faz tudo sem murmurar, sem se queixar. Senhor, por que disso? Senhor, por que daquilo? Não, Senhor, tu disse está feito. Eu não tenho nada do que defender. Eu não tenho nada do que me gloriar. Não mereço tuas bênçãos. É um homem que fica surpreso. Surpreso com a atitude de Deus. Pensando: Senhor, eu não mereço. E ainda assim tu me abençoas. Senhor, eu não mereço. E ainda assim tu cuidas de mim. Senhor, eu não mereço e ainda assim tu faz milagres em minha vida. Senhor, eu não mereço e ainda assim tu me queres. Eu não merecia, Senhor, e ainda assim tu ofereceu teu único filho por amor a nós. Não merecíamos o teu amor e ainda assim tu nos amou primeiro. O manso, ele reconhece isso. E ele se sujeita a Deus. Se submete a Deus. E não questiona, pois sabe que não há nada do que se questionar. Não há nada do que se gloriar e se justificar. Jesus não disse para vocês: vós são os que justificam a si mesmo. O manso, ele sabe que não há nada do que se justificar. 1 Samuel, capítulo 3, diz aqui para nós no versículo 18. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então ele disse: Ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. Olha a submissão de Samuel. Ele é o Senhor, que ele faça o que lhe parecer melhor. O que eu quero, ele é o Senhor. Ele sabe o que é melhor. Olha só, o sacerdote Eli. O sacerdote Eli aqui no caso, se submetendo ao Senhor, dizendo: ele é o Senhor. Pode o barro questionar o seu oleiro? Ele podia ter questionado, sim. Poderia. Mas não. Filipenses 4. Filipenses 4, versículo 2, que diz: o que eu rogo é... versículo 12. Filipenses 4, versículo 12, que diz: sei que o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi
o segredo de viver contente em todas as situações, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, eu posso ter muito, posso ter pouco. Posso ser elogiado, posso ser vaiado, posso ser humilhado. Não importa. Eu sei conviver com o que tenho. O que o Senhor me der, glória a Deus. Se o Senhor me der bênçãos, glória a Deus. Ele quis me dar. Se o Senhor não me deu a bênção, glória a Deus também. O Senhor sabe o que é melhor. Pois nada tenho a reivindicar. As pessoas têm o péssimo costume de querer parecer mansa e reivindicar o que seria um suposto prêmio. Olha, eu fui manso com você. Portanto, você tem que retribuir. Você tem que me tratar bem. Você tem que me elogiar. Você tem que me dar tais coisas. Tem que fazer isso. Tem que fazer aquilo. Porque eu fui manso com você. Isso nunca é e nunca foi mansidão. O manso é aquele que, Senhor, antes eu me humilho e me rebaixo, para que o teu nome cresça e para que, através de mim, as pessoas possam ser atingidas por ti, pelo teu Espírito Santo, pelo teu mover. Me rebaixo, me humilho diante das pessoas. Não é para mim. Não é para eu reivindicar nada, eu não tenho nada a reivindicar. Quer ver o exemplo do mais manso que já existiu? Quem será? Olha só. Este homem foi preso injustamente, acusado injustamente, cuspido, escarnecido, flagelado, açoitado, humilhado, crucificado, morto. Isaías proclamou: como uma ovelha muda diante dos seus tesqueadores, ele não abriu a boca. O único homem nesta terra que poderia ter reivindicado algum direito, que poderia ter reivindicado sua santidade, que poderia ter reivindicado tudo aquilo que ele merecia, como uma ovelha diante dos seus tosqueadores, permaneceu calado. Tem crente que não pode vir uma dificuldade, não pode vir uma prova, tá reclamando, tá murmurando, ah, porque Deus não me abençoa, ah, porque Deus permite isso, ah, porque Deus permite aquilo, e reclama da fé, reclama do pastor, reclama da igreja, reclama dos irmãos, reclama da esposa, reclama do pai, reclama da mãe, do salário, reclama de tudo. Para muitas pessoas, o cristianismo é um peso. É um pé no saco. Porque Deus requisita muito. Não. Meu Deus. Eu nasci manso. Como é que é? Eu nasci assim ou você assim. Meu Deus, pra que ser manso? Não. Deus provou o povo dele. Se a gente for ler todo Deuteronômio 8, a gente vai ver que Deus adverte o povo contra a ingratidão. Deus aqui, ele mostra para nós, o povo foi avisado, tenham cuidado para não esquecer do Senhor, antes louvem o Senhor e fiquem, né, depois de comer e ter ficar satisfeitos, louvem ao Senhor Deus que deu boa terra para vocês. Então, ele diz, não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem consumido boas casas nele morado, de aumentares os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor. Por isso, eu levei você para o deserto, para ver como que você reage sem as bênçãos, como que você reage sem toda aquela glória, sem tudo aquilo,
do qual você se alimentava. Te levo para o deserto para ver se você realmente é manso. Se quando chegar no deserto você vai reclamar ou vai me glorificar. Se quando chegar no deserto você vai lembrar de mim ou vai se esquecer de mim. Terceiro ponto. O que é ser manso? O que é? Não é somente ser submisso a Deus, mas também é se sujeitar à palavra dele. O manso, como está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 21, que está escrito, capítulo 1, versículo 21, isso. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Aceitem humildemente a palavra implantada em vocês. Que a gente possa fazer exatamente como o Tiago fez aqui. O manso, ele não só é submisso a Deus, mas ele obedece a sua palavra. O manso, ele busca obedecer a palavra. O falso convertido, o que não é convertido, ele não é manso. Ele não ama a palavra, ele não segue a palavra. Davi, quando pecou contra Batseba, a gente pode ver aqui o exemplo de uma pessoa que era mansa. Pecou contra Batseba. Fez o marido ser morto. E olhem só o exemplo. Quando o profeta foi lá e mostrou em público o seu erro, ele não se sentiu humilhado diante das pessoas. Ele não se revoltou com Natã por o ter exposto. Não se irou contra Natã. Não mandou matar Natã, mas antes rasgou suas roupas e proclamou: Senhor, eu pequei contra ti. Antes de tudo, reconheceu que descumpriu a sua palavra, descumpriu aquilo que o Senhor havia ordenado e sentiu. É só ver o rei Acabe. Não obedecia a palavra do Senhor. E fez aliança com um outro rei que não era bom, com Josafá. Se formos pegar esse exemplo, observem, 1 Reis, capítulo 22. Olha só o que está escrito aqui no versículo 8. Observem. O rei de Israel respondeu a Josafá: ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas ao meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Ilá. O rei não deveria dizer isso, Josafá respondeu. Então o rei chamou um dos seus oficiais e disse: traga Micaías, o filho de Ilá, imediatamente. Então, aqui, olha só o que ele disse. Eu não gosto porque ele diz as coisas que eu não gosto. As coisas que vêm do Senhor. Não gosto da palavra. Existe um exemplo dado pelo pastor Paulo Júnior. O pastor Paulo Júnior contou um exemplo de um irmão missionário, do qual recebeu uma carta de uma irmã da igreja que falava dele. Falava várias coisas assim dele. Ele pegou, foi com aquela irmã e ele disse: poxa, os outros irmãos falaram: poxa, essa mulher só te mandou uma carta para te julgar, falando mal. Mas ele foi até aquela irmã e disse: irmã, se você soubesse quem eu sou, você não escreveria somente isso que está nesta carta. Você escreveria muito mais. Você reclamaria muito mais ainda e diria muito mais coisas se soubesse quem eu realmente sou. Portanto, você está certa. E eu digo mais.
Ainda tá faltando coisa nesta carta que você poderia escrever mais. Porque ele sabe, eu não sou digno de aplausos. Eu não sou digno, não. Eu realmente, ele reconhece, eu sou falho. Tenho muitos problemas. Eu não sou digno de me orgulhar de nada. De me defender de nada. Atos 10. Atos 10. Versículo 33. Está escrito: assim mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenha vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo que o Senhor te mandou dizer-nos. A partir daqui, o Cornélio está dizendo que quem disse isso foi Cornélio. Quando Pedro foi à casa de Cornélio, né, ele disse, não, né? Cornélio respondeu que ele disse antes, meu Deus mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurar, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Então Cornélio disse que ele queria ouvir a palavra do Senhor. E pode dizer. Tudo que o Senhor te mandou dizer, vamos ouvir. Pode falar. E Pedro, ainda depois, nas suas falas futuras, compara as pessoas como bichos. Falou mesmo. Mas nós devemos ser como Cornélio e dizer, Senhor, chamamos-te aqui para que tu venha falar conosco. E pode falar. Estamos ouvindo. Estamos aqui, com ouvidos abertos. Pode falar, Senhor. O manso, ele não é daquele que abre a Bíblia só porque gosta da bênção. Que só gosta do milagre. Aí, aquele versículo de correção, não, pula. Que pula a correção. Que pula os versículos que falam sobre arrependimento. Que pula os ensinamentos que falam sobre a prática da palavra. Que pula os ensinamentos que falam sobre fé. Não, eu só quero saber das bênçãos e dos milagres. O verdadeiro manso, ele se atenta a cada princípio das escrituras e busca seguir fielmente de todo o coração e praticar tudo aquilo que a palavra diz. Aí, no quarto ponto, agora vamos para o quarto ponto, ele diz, um verdadeiro manso, ele suporta as calúnias, as perseguições, as injúrias, sem revidar. Aqui, a gente acaba com uma boa parte desses falsos mansos. Todo mundo sofre e sofreu isso em algum momento, alguma perseguição, alguma injúria falsa, né? O crente, né? Porque o mundo ensina, não, o crente não pode levar desaforo para casa. O mundo ensina isso, né? Não leva desaforo para casa, né? Infelizmente eu preciso falar que, né? Realmente não leva desaforo para casa. Mas também não leva o Espírito Santo para casa. Vai levar o diabo para casa. Isso sim. A Bíblia manda nós imitarmos a Cristo. Se Jesus, que é Jesus, levou o desaforo, foi humilhado, cuspido e não falou nada, não se irou, não se voltou contra, não buscou, quem é você para não levar desaforo para casa? Ele levou a afronta, ele levou os nossos pecados. Os nossos. O seu pecado, o meu pecado, ele levou os nossos, não era nem dele. Ele levou. Ele levou a morte, que era nossa. E nós, como crente, a gente não aguenta levar meia dúzia de palavras. Não consegue ficar de boca calada. Tem que revidar, tem que se defender. Não guarda o desaforo. O manso, ele não se altera facilmente. Ele não se inflama quando é provocado. Jesus, ele não revidou os soldados. Mesmo quando humilharam. Paulo diz, né, sobre o Senhor, lá em Romanos 12, versículo 19...
A vingança é minha. Ele está dizendo: a vingança é minha, não é de vocês. Pelo contrário, eu disse para vocês o seguinte: quando mandarem vocês caminharem 1 milha, caminhe 2. Se levarem a túnica, deixe que levem também a capa. Se derem uma, também ofereça o outro lado. No seu rosto, vire o outro lado. Romanos 12, versículo 20 diz: não pague o mal com o mal, mas antes pague o mal com o bem. Ah, mas essa pessoa falou mentiras contra mim. Ore pela vida dela. Senhor, abençoe a vida dela. Transforme a vida dessa pessoa. Pô, mas essa pessoa me machucou, me maltratou. Senhor, abençoe a vida desta pessoa. Transforme, faça ela enxergar o que ela fez, Senhor. A convença do pecado. Livre ela das garras do maligno. Pois, infelizmente, é uma pessoa que está tomada pelo poder do Deus deste mundo, este Deus maligno. Orar, fazer o bem. Quando aquela pessoa que te maltratou, machucou, tiver precisando de ajuda, seja o primeiro a se prontificar. Não, aqui ó, deixa que eu te ajudo, meu irmão. Com todo o prazer. Então, é difícil encontrar crente assim hoje. É muito difícil. Onde estão os crentes mansos? Onde estão? O manso, ele não defende a reputação. Ele reconhece a sua fraqueza. Salmos 37. Vamos observar aqui Salmos 37? Podemos observar aqui em Salmos 37, ó. Não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará de segurança. Salmos 37 inteiro. Aqui, ó. Manso na íntegra. Leiam o Salmo 37 inteiro. Deleite-se no Senhor e ela atenderá os desejos do seu coração. Entregue os caminhos ao Senhor. Confie nele e ele agirá. Ele deixará claro como alvorada que você é justo e com o sol do meio-dia que você é inocente. Olha só o que ele está dizendo. Deus te defende. O manso, ele não se defende porque o próprio Deus o defende. Ele está dizendo aqui, ó, manso na íntegra. Todo o Salmo 37, leia. E ele diz: os mansos herdarão a terra. O manso é aquele que ele abandona até mesmo os próprios direitos. Sofre injustamente. Abandona-se. E glorifica o Senhor mesmo assim. Então, o manso é aquele que, antes de tudo, é uma pessoa que está disposta a ouvir e aprender. Ouvir o que não gosta. Ouvir aquilo. O manso é aquele que ouve o Senhor dizendo: eu quero que tu sacrifiques o teu filho a mim. E aprende. E ouve. Acima de tudo, é aquele que se deixa pronto e posto para aprender com o Espírito Santo. Ele se deixa ser guiado pelo próprio Jesus Cristo. É um espírito que se permite ser ensinado pelo Senhor. Então, o que o Senhor fala agora sobre herdar a terra? O manso, ele não se preocupa em ostentar. Ele não se preocupa em possuir. Não se aflige.
Ele não corre atrás de bens materiais, ele não está preocupado com nada disso. Antes, o manso ajunta tesouros no céu. Por quê? Bem-aventurados, porque estes herdarão a terra. Ou seja, ele se contenta com o que tem. A terra já vai ser dele. Jesus está dizendo, a terra já vai ser dele. Então ele não se contenta com essas coisas. Antes de tudo, busca os tesouros do céu. O ímpio busca tudo. O ímpio busca a terra, busca os tesouros, busca dinheiro, busca mulheres, né? Busca as coisas, quer buscar tudo aqui e não desfruta de nada. O verdadeiro crente, o manso, ele já desfruta do que já tem, independente do que seja. Porque ele sabe que ele vai herdar a terra. Ele sabe que ele vai herdar a Nova Jerusalém. Então, o que nos compete a fazer agora? Nos compete encarar agora de frente esse Sermão do Monte. Cumpre-nos meditar nesta mensagem, no que concerne essa declaração. E nos convém voltar os olhos agora para o Senhor Jesus Cristo. Devemos nos humilhar diante dele e confessar a nossa vergonha, confessar a nossa nudez. Mostrar que não somente a pequenez espiritual nossa, mas também a nossa completa imperfeição diante do Senhor. Temos a obrigação de pôr um ponto final no nosso próprio eu, que é a causa de todas as nossas dificuldades, a fim de que aquele que adquiriu e pagou um preço extremamente alto por nós, possa vir, descer e nos possuir por inteiro. Onde não é mais o eu que habito, mas sim Ele, o nosso Cristo e Senhor Jesus. Para que assim Ele nos garanta não só herdar a terra, mas que a gente também herde a Nova Jerusalém. Vamos orar? Senhor, meu Deus, Pai, graças te damos, Pai, por tudo, Senhor. Graças te damos por mais uma palavra, Senhor, ministrada, Senhor. E graças te oferecemos porque tu, Pai, mesmo não merecendo, nos amou. Tu, Pai, mesmo quando nós não fomos dignos, Pai, mesmo diante dos nossos pecados, mesmo diante das nossas transgressões, mesmo não merecendo, tu nos amou, tu nos acolheu, tu nos abençoou, Pai. Tu se fez conosco, agiu em nossas vidas e pagou o preço por nós, que era nosso, que era uma dívida nossa, tu pagou por nós. Então, Senhor, que tu venha descer sobre nós, que nos ensine, Pai, a reconhecer o teu amor, nos ensine, Pai, nos ajude a esvaziar de si, para que tu possa nos preencher e assim nós nos tornemos mansos e humildes de espírito, que a mansidão venha habitar em nós, Pai, que o teu espírito, que é manso e humilde de coração, venha habitar em nós, porque sabemos que tu é manso e humilde de coração, e assim nosso desejo é aprender contigo, Pai. Então, em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos, que tu possa habitar em nós, que tu possa se fazer presente, que possa fazer o nosso coração como a tua morada. Em nome de Jesus, assim te agradecemos. Amém.